O milagre que mudou a vida de Camila. Camila sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, trabalhava como costureira em uma pequena oficina no bairro da Moca, em São Paulo, sustentando sozinha o filho de 8 anos, Lucas, depois que o marido os abandonou. Mas em 2021, uma notícia abalou sua vida: o diagnóstico de hepatite B crônica. Os médicos foram claros: seu fígado estava comprometido, e sem tratamento adequado, a doença poderia evoluir para cirrose ou algo pior. Os remédios eram caros, e o SUS demoraria meses para liberar a medicação. A cada exame, os números pioravam. À noite, chorava escondido, com medo de deixar Lucas sozinho no mundo. Foi numa tarde de domingo, enquanto costurava um vestido para uma cliente, que Camila ouviu pela janela um coro de vozes cantando sem acompanhamento de instrumentos. A melodia era simples, mas havia algo nela que a tocou fundo. Curiosa, olhou pela janela e viu um grupo de pessoas vestidas com modéstia, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias abaixo dos joelhos, que entrando em um salão humilde, com uma placa discreta: Congregação Cristã no Brasil, lembrou-se da vizinha, Dona Maria, que sempre lhe falava da igreja com tanto carinho. Lá a gente encontra paz, minha filha, dizia ela. Camila nunca havia entrado em uma igreja, mas naquela tarde, algo dentro dela a impulsionou. No domingo seguinte, com o coração apertado, entrou no salão. O ambiente era simples: cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas, sem imagens ou enfeites. Um ancião de cabelos brancos e voz serena dirigia o culto. Os irmãos cantavam hinos como Jesus, Amigo Pequenino e Deus é Amor, com uma devoção que Camila nunca havia visto. Não havia banda, nem palmas, apenas vozes unidas em louvor. Quando chegou a hora das orações, ela sentiu um nó na garganta. O ancião pediu para que quem tivesse algum pedido levantasse a mão. Camila hesitou, mas quando viu uma senhora ao lado dela chorando baixinho enquanto pedia por um filho doente, ela também ergueu a mão. Depois do culto, Dona Maria a abordou com um sorriso: que bom que você veio, minha filha. Aqui ninguém é estranho. Camila, envergonhada, confessou sua doença. Dona Maria a abraçou e disse: Deus ouve as orações dos que confiam nele. Venha na próxima reunião de oração, na quarta-feira. Vamos pedir juntos pela sua saúde. Camila começou a frequentar as reuniões. A cada culto, ouvia testemunhos de irmãos que haviam sido curados, libertos de vícios ou salvos de situações impossíveis. Um jovem contou como havia sido curado de uma doença renal depois que os irmãos oraram por ele. Uma senhora compartilhou como Deus a livrou de uma depressão profunda. Camila chorava ao ouvir aquelas histórias, mas ainda tinha dúvidas. Será que Deus se importaria comigo? Pensava. Até que, numa noite de oração, o ancião fez um apelo: se alguém aqui precisa de um milagre, venha à frente. Deus está presente. Camila sentiu um calor no peito. Tremendo, levantou-se e caminhou até o altar. Os irmãos a rodearam, colocando as mãos em sua cabeça enquanto oravam em voz alta, com lágrimas. Senhor, toca no corpo desta irmã. Restaura seu fígado, como só tu podes fazer. Camila fechou os olhos e sentiu uma paz que não entendia. Quando abriu, o ancião lhe disse: minha filha, creia. Deus já ouviu. Nos dias seguintes, Camila continuou indo às reuniões, mesmo com o cansaço da doença. Uma semana depois, foi convocada para repetir os exames. O médico, surpreso, olhou os resultados e balançou a cabeça: isso não faz sentido. Seu fígado está normal. Os marcadores da hepatite sumiram. Camila não conseguiu segurar as lágrimas. É um milagre, doutor, sussurrou. Ele, incrédulo, apenas anuiu: continue fazendo o acompanhamento, mas, parabéns. No domingo seguinte, Camila subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus a havia curado. Os irmãos choravam e louvavam a Deus. Quando terminou, o ancião lembrou: irmãos, Deus não mudou. Ele ainda faz milagres para quem crê. Naquela mesma manhã, Camila e Lucas foram batizados nas águas, em uma cerimônia simples e cheia de alegria. Quando ela emergiu da água, sentiu que não era apenas a doença que havia sido lavada, mas também o medo e a solidão. Hoje, Camila ainda frequenta a Congregação Cristã no Brasil. Toda Santa Ceia, quando parte o pão e bebe do cálice, lembra do dia em que Deus a tocou.
Lucas, agora com 10 anos, canta os hinos com ela, e os dois servem na igreja como podem, ela costurando roupas para os mais necessitados, ele ajudando a arrumar as cadeiras depois dos cultos. Sempre que alguém lhe pergunta como foi curada, ela responde: não foi a medicina, não foi sorte. Foi Deus, através das orações dos irmãos. Aprendi que, quando a gente não tem mais forças, é que Ele mostra o seu poder. E assim, entre hinos cantados à capela, cultos simples e irmãos que se amam sem interesse, Camila descobriu que a fé não é só para os momentos fáceis. É para quando a vida parece acabar, e Deus diz: confia em mim. Camila nunca imaginou que sua história de fé iria tocar tantas vidas. Um dia, depois de um culto, uma jovem chamada Ana se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Irmã, eu ouvi seu testemunho e preciso de ajuda, disse, segurando um papel amassado na mão. Era um exame médico, câncer em estágio avançado. Os médicos haviam dado poucas esperanças. Camila abraçou Ana com força e sentiu o mesmo medo que um dia a paralisou. Mas dessa vez, ela não tinha dúvidas. Vem comigo, falou, levando-a até a frente da igreja, onde os irmãos mais velhos oravam em silêncio. Ali, entre as paredes simples e o cheiro de cera das velas, elas se ajoelharam. Camila orou como nunca, lembrando cada palavra que ouvirá dos servos de Deus nos momentos mais difíceis. Senhor, Tu és o mesmo Deus que me curou. Não olhe para nossas fraquezas, mas para a fé dessa irmã que busca Teu socorro. Os dias passaram, e Ana voltou à igreja com o rosto iluminado. Os novos exames não mostravam mais sinais da doença. Os médicos, espantados, chamaram de a remissão espontânea. Mas Ana sabia a verdade. Foi aqui, entre esses irmãos, que Deus me deu uma segunda chance, contou, segurando a mão de Camila durante o testemunho. A notícia se espalhou, e mais pessoas começaram a procurar a igreja não por curiosidade, mas por necessidade. Um homem que havia perdido o emprego e pensava em desistir de tudo, uma mãe que não sabia como criar os filhos sozinha, um jovem viciado que não via saída. Todos encontraram ali não apenas palavras de conforto, mas mãos estendidas, orações sinceras e, acima de tudo, a certeza de que Deus ouve. Camila, que antes se sentia sozinha no mundo, agora via sua vida ganhar um propósito maior. Ela e Lucas passaram a visitar hospitais e asilos, levando não só roupas e comida, mas também o testemunho de que Deus ainda faz milagres. Em uma dessas visitas, conheceram o Sr. Antônio, um idoso que há anos não falava com ninguém. Quando Lucas, com sua voz pura, começou a cantar o hino a Jesus, Amor dos Amores, o velho abriu os olhos, sorriu e, pela primeira vez em décadas, murmurou: obrigado, meu Deus. Os anos se passaram, e a pequena congregação que Camila frequentava cresceu não em número, mas em amor. Não havia propagandas nem promessas vazias, apenas irmãos que se reuniam para adorar a Deus em simplicidade. E em cada vida transformada, em cada lágrima enxugada, ficava claro, os milagres não aconteciam por causa dos homens, mas pela fé naquele que nunca desampara os seus. Uma tarde, enquanto Camila costurava mais uma peça para doação, Lucas, agora um adolescente, lhe perguntou: mãe, por que a gente continua vindo aqui, se a gente já recebeu tanto? Ela sorriu, passou a mão em seu rosto e respondeu: filho, não é porque já recebemos que vamos parar. É porque sabemos que ainda há alguém lá fora precisando ouvir que Deus não mudou. E enquanto Ele nos der forças, a gente vai estar aqui, para mostrar que a fé, quando é verdadeira, nunca fica só nas palavras. E assim, entre costuras, hinos e orações, a história de Camila e Lucas se misturava à de tantos outros que, como eles, descobriram que na congregação cristã no Brasil não se busca fama nem riquezas, mas algo muito mais precioso: a presença de um Deus que ainda hoje opera milagres na vida daqueles que confiam nele. Os anos passaram, e o que antes era um pequeno quarto cheio de retalhos se transformou em uma oficina de costura dentro da própria igreja, onde Camila, agora com os cabelos já marcados por fios brancos, ensinava outras mulheres da congregação a transformar tecidos doados em roupas para famílias carentes. Lucas, já um jovem forte e decidido, trocou as brincadeiras de criança pelo serviço no departamento de jovens, onde ajudava a organizar campanhas de arrecadação de alimentos e agasalhos. Mas foi numa tarde de sábado, enquanto arrumavam as caixas de doações, que um casal desconhecido entrou pela porta dos fundos da igreja. A mulher, com os olhos inchados de tanto chorar, segurava uma criança de colo, envelopada em um cobertor surrado. O homem, de cabeça baixa, mal conseguia olhar nos olhos de quem os cumprimentava.
Eles haviam chegado à cidade há poucos dias, fugindo de uma situação de violência doméstica que quase destruiu sua família. Sem dinheiro, sem documentos, sem esperança, foram parando de igreja em igreja até que alguém lhes disse: lá na congregação, eles não perguntam muito. Eles só ajudam. Camila, que estava justamente separando umas mantas recém-costuradas, sentiu o coração apertar ao ver a cena. Sem hesitar, aproximou-se e estendeu as mãos para a criança, que tremia de frio. Vem, minha filha, deixa a titia aquecer esse anjinho, disse com voz firme, mas cheia de doçura. Enquanto a mãe, ainda desconfiada, observava, Camila envolveu o bebê em uma manta nova, bordada com um versículo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Foi então que Lucas, percebendo a situação, trouxe uma cadeira e um copo de água para o casal. Fiquem à vontade. Aqui ninguém sai com fome, falou, repetindo as mesmas palavras que ouvirá tantos anos antes, quando era ele quem precisava de ajuda. O que aconteceu nos dias seguintes foi mais um daqueles milagres que só quem vive na fé consegue enxergar. A igreja se mobilizou, irmãos levaram roupas, alimentos e até conseguiram ajudar o casal a regularizar seus documentos. O marido, que havia perdido a esperança de arrumar trabalho, recebeu uma oportunidade numa pequena oficina mecânica de um irmão da congregação. A mulher, que carregava o peso de anos de humilhação, encontrou nas palavras da irmã Camila e nas orações do culto uma força que não sabia que existia. Pela primeira vez em anos, eu senti que alguém olhava para mim e via valor, ela confessaria mais tarde, com lágrimas de gratidão. E assim, como um rio que não para de correr, a bondade que um dia havia alcançado Camila e Lucas agora fluía através deles para tocar outras vidas. Não eram heróis, não tinham recursos ilimitados, mas tinham algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar, a certeza de que, quando se abre a mão para ajudar, Deus multiplica o pouco que se tem. Numa noite de culto, enquanto o coral entoava grande ao Senhor e digno de ser louvado, Camila olhou ao redor e viu o casal que havia chegado tão quebrado agora sentado nos bancos, com a criança dormindo nos braços, finalmente em paz. Ao seu lado, Lucas, de cabeça erguida, cantava com convicção. E ela soube, mais uma vez, que não era coincidência. Era Deus, o mesmo que anos atrás havia estendido sua mão para eles, agora usando suas vidas para estender essa mesma mão a outros. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem todo dia, nas mãos calejadas de quem costura esperança, nos braços fortes de quem carrega o cansado, nos corações que, mesmo feridos, escolhem acreditar. E assim, a história continua, porque enquanto houver alguém precisando, haverá um irmão disposto a dizer: venha. Aqui você não está sozinho. Naquela mesma noite, enquanto os últimos acordes do hino se dissipavam no ar, Camila sentiu um toque suave em seu braço. Era a irmã Maria, uma das diaconisas mais antigas da congregação, cujos olhos brilhavam com uma sabedoria que só os anos de serviço a Deus poderiam dar. Filha, tem alguém lá fora esperando por você, disse ela em voz baixa, apontando discretamente para a porta lateral da igreja. Camila não entendeu bem, mas obedeceu. Ao sair, deu de cara com uma jovem que mal conseguia ficar de pé, apoiada na parede como se as pernas não a sustentassem mais. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam ao segurar um papel amassado. Eu não sei mais o que fazer, gaguejou a moça, estendendo o papel para Camila. Era um exame médico. Um diagnóstico que ninguém deveria receber sozinha: leucemia. O coração de Camila apertou, mas ela não deixou o desânimo tomar conta. Em vez disso, puxou a jovem para perto e a abraçou forte, como uma mãe faria. Você veio ao lugar certo, sussurrou, sentindo soluços abafados no seu ombro. Aqui, Deus não só ouve como age. Vamos entrar? Dentro da igreja, enquanto os irmãos ainda se despediam uns dos outros, Camila levou a jovem até um canto tranquilo e chamou Lucas. Sem precisar de muitas palavras, ele entendeu. Em poucos minutos, a notícia se espalhou discretamente, e uma corrente de oração começou a se formar. Mãos se uniram, vozes murmuraram palavras de fé, e aquele espaço sagrado ficou ainda mais cheio da presença de Deus. A jovem, que se chamava Ana, contou sua história entre lágrimas. Havia perdido o emprego, a família a abandonara por não aguentar mais a luta, e o tratamento era caro demais para ela arcar sozinha. Eu só queria uma chance, repetia, como se pedisse desculpas por estar ali.
Mas Camila segurou seu rosto com carinho e disse com firmeza: Você não está pedindo esmola, filha. Está recebendo um milagre. E o milagre começou a se desenrolar ainda naquela semana. Um dos irmãos, dono de uma pequena farmácia, se ofereceu para conseguir os remédios pelo menor custo possível. Outra irmã, que trabalhava em um hospital, conseguiu agilizar as consultas. A congregação inteira se mobilizou, uns doavam dinheiro, outros comida, outros simplesmente tempo para acompanhar Ana nas sessões de quimioterapia. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu no terceiro dia de tratamento. Ana acordou com uma dor insuportável e uma febre alta. Os médicos, preocupados, falavam em internação imediata. Mas enquanto a colocavam na maca, ela pediu para que ligassem para Camila. Preciso que eles orem por mim, implorou. E oraram. Não só Camila e Lucas, mas dezenas de irmãos, uns na igreja, outros em suas casas, todos clamando ao mesmo tempo pelo mesmo milagre. Quando Ana chegou ao hospital, os exames foram repetidos. A febre havia baixado inexplicavelmente, e a dor, que antes a deixava curvada, agora era só uma lembrança distante. O médico, surpreso, balançou a cabeça. Isso não faz sentido, murmurou, olhando para os resultados. Mas Ana sorriu, porque ela sabia. Deus havia ouvido. Os dias se passaram, e a cada nova sessão de tratamento, Ana sentia forças que não eram suas. A leucemia, que deveria ter progredido rapidamente, parecia estagnada, como se algo a contivesse. Os médicos chamavam de a resposta atípica. Ela chamava de milagre. E a cada domingo, quando entrava na congregação, sentia que estava não só lutando pela vida, mas vivendo uma vida que valia a pena. Um ano depois, Ana estava de pé diante de toda a igreja, segurando um exame limpo. Não havia mais vestígios da doença. E enquanto os irmãos choravam e louvavam a Deus, ela olhava para Camila e Lucas, aqueles que tinham sido os primeiros a estender a mão quando ela pensava que tudo estava perdido. Eu vim aqui para morrer, disse Ana, com a voz embargada. Mas Deus me deu uma família e uma nova história. E assim, mais uma vez, a congregação cristã no Brasil provou que milagres não são apenas curas físicas. São vidas restauradas, esperanças renascidas, e a certeza de que, quando um filho de Deus clama, ele não só escuta como age. Porque ali, entre aqueles bancos de madeira e aquelas paredes simples, o impossível se torna possível todos os dias. E a história de Ana não foi a primeira, nem seria a última. Porque enquanto houver dor, haverá consolo. Enquanto houver medo, haverá fé. E enquanto houver alguém precisando de um milagre, haverá sempre um irmão pronto a dizer: venha. Deus está aqui. Ana não sabia ainda, mas sua história estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, ela sentiu algo que há muito não experimentava: paz. Não era ausência de problemas, porque as contas ainda estavam lá, o corpo ainda doía das marcas da vida difícil, e as noites às vezes ainda traziam lembranças que apertavam o peito. Mas agora havia algo maior do que tudo isso, uma certeza que tinha no coração, como uma chama que não se apaga. Os irmãos não a deixaram sozinha. A irmã Maria, uma senhora de mãos calejadas e sorriso fácil, apareceu em sua casa com uma cesta de pães caseiros e um abraço apertado. Isso é da irmã Joana, da irmã Clara, da irmã Rosa. Todo mundo quis ajudar, disse, enquanto Ana segurredava as lágrimas. Não era só comida. Era carinho, era cuidado, era Deus usando aquelas mãos para mostrar que Ele não esquece dos seus. O irmão Pedro, um homem simples que trabalhava como pedreiro, ofereceu um serviço para consertar o telhado da pequena casa de Ana, que vazia água toda vez que chovia. Não precisa pagar agora, irmã. Quando Deus abençoar, a gente vê, disse ele, enquanto martelava as telhas com as mãos grossas, mas cheias de bondade. Ana olhava da janela, com o coração cheio, porque nunca tinha visto tanta generosidade sem interesse. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Uma tarde, enquanto Ana ajudava a limpar a igreja para o culto, a irmã Lúcia, uma das mais antigas da congregação, aproximou-se com um envelope amarelado na mão. Isso é para você, disse, com os olhos brilhando. Dentro, havia uma carta escrita à mão e um cheque. Ana tremia ao abrir. A carta era de um irmão que ela mal conhecia, um homem que tinha ouvido seu testemunho no culto e sentido no coração que deveria ajudar. O valor não era pequeno.
Era o suficiente para quitar as dívidas que a sufocavam há anos. Ela caiu de joelhos ali mesmo, no chão de cimento da igreja, e chorou como nunca. Não era pelo dinheiro. Era pela prova viva de que Deus ouve. Que Ele vê. Que quando um filho seu clama no desespero, Ele move corações, abre caminhos e faz o impossível acontecer. Naquele momento, Ana entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. O milagre não tinha sido só o dinheiro, nem a comida, nem o telhado consertado. O milagre era ela mesma. Era Ana que tinha voltado a sorrir, que agora orava antes de dormir, que sentia um amor tão grande no peito que parecia que ia transbordar. Era Ana que, depois de tanto tempo se sentindo abandonada, finalmente tinha encontrado um lar não só entre aquelas paredes de igreja, mas no coração de Deus. E assim, no domingo seguinte, quando ela subiu ao púlpito para dar seu testemunho, não havia mais medo. As mãos ainda tremiam um pouco, mas a voz saía firme, cheia de uma alegria que só quem foi tirado do lodo conhece. Eu vim aqui para morrer, repetiu, olhando para os olhos de cada irmão. Mas Deus não só me deu vida. Ele me deu uma família. Ele me deu esperança. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você também. Quando ela terminou, o coro começou a cantar Deus é fiel, Deus é bom, e Ana fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem sem enxugá-las. Porque agora ela sabia, milagres não são coisas que acontecem uma vez e acabam. Milagres são sementes. E a dela tinha sido plantada ali, entre irmãos que não a conheciam, mas a amaram como se fosse deles desde sempre. E enquanto o som dos hinos enchia a igreja, Ana sorriu, porque ela não era mais a mesma. E isso, meu irmão, é o maior milagre de todos. O milagre que nunca acaba. Aquela noite, enquanto Ana deixava a igreja, uma mulher tímida se aproximou, segurando um papel amassado. Eu também vim aqui para morrer, sussurrou, com os olhos cheios de medo e vergonha. Mas ouvi você, e algo em mim mudou. Ana abraçou sem hesitar, como se já soubesse que aquela era a primeira folha de uma nova história. Não por acaso, mas porque milagres sempre se multiplicam quando compartilhados. Anos depois, aquele pequeno grupo de descartados pela vida, como Ana costumava brincar, se tornou um farol. Não eram pastores, nem teólogos, e eram pessoas que tinham olhado a morte de frente e escolhido crer no impossível. A casa abandonada ao lado da igreja virou um abrigo. As mãos que antes tremiam agora serviam sopa, consertavam telhados, seguravam as de quem chegava sem esperança. E toda vez que alguém perguntava como vocês fazem isso, a resposta era sempre a mesma: nós também já estivemos onde você está. Mas alguém nos estendeu a mão. O verdadeiro milagre não foi Ana ter sobrevivido. Foi ela ter entendido que sua cura não era para si, era uma tocha. E tochas não brilham debaixo do alqueire. Elas iluminam caminhos, mesmo queimando um pouco quem as carrega. A lição: milagres não são sobre o que Deus faz por você, mas sobre o que Ele faz através de você. A dor que você carregou pode ser a chave que abre a prisão de outro. A vergonha que te silenciou pode se tornar a voz que acorda um coração adormecido. E a mão que um dia pediu esmola pode ser a mesma que, amanhã, ergue alguém do chão. Ana morreu de velhice, rodeada por filhos que não gerou, mas salvou. Em seu velório, não havia flores caras, mas centenas de cartas de pessoas que assinavam com uma única palavra: sobrevivente. E no céu, se é que ele tem portões, ela deve ter sorrido ao ouvir o eco: bem-vinda, sementeira de milagres. Porque no fim, a maior transformação não é a que acontece em nós, mas a que acontece por nós. E isso, meu irmão, é a assinatura de Deus.